Olá meninas, na videoaula de hoje nós vamos aprender a montar a touca do urso panda. Para montarmos essa touca, nós vamos utilizar uma das bases que temos aqui em nosso canal, das bases para touca infantil. Eu montei a minha na base para recém-nascido, porém você vai montar na base que você queira. Nós temos bases para recém-nascidos até o número de 5 a 8 anos. Então, você vai montar a sua base no tamanho que você queira e depois vamos montar aqui as peças do rostinho, que são as orelhas, os olhos e o focinho. Para fazer essas partes aqui, você vai precisar de sobras de lã do fio preto e do fio branco e um pedacinho de enchimento de acrílico que vamos colocar aqui como enchimento aqui no focinho do nosso urso. A agulha de trabalho será a número 3 e também vamos utilizar uma agulha de tapeçaria que vamos fazer aqui as costuras das peças, ok? Então vamos começar. Para começarmos a produzir a nossa touca do ursinho panda, primeiro nós faremos a base toda com fio branco. Agora, nós vamos fazer as orelhas. Para produzirmos as orelhas, eu vou trabalhar as orelhas com a lã preta. Então, ficarão dessa forma. Só que pela dificuldade da visualização dos pontos, pelo fio ser preto, eu vou trabalhar uma orelha com fio branco para você ver como ficará. Para produzir uma orelha, você vai fazer um círculo mágico, conduz o fio aqui por dentro e vai fazer 3 correntes. Feitas as 3 correntes, eu vou trabalhar mais 9 pontos altos. Feitos 9 pontos altos, eu vou puxar o fio do círculo, contando com as primeiras 3 correntes, eu terei então aqui 10 pontos ao todo. Eu não vou fechar o meu círculo, então ele vai ficar dessa forma. Vai se transformar aqui em um meio círculo, ok? Agora, eu vou trabalhar 2 correntes, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. No próximo, também faço 2 pontos altos. E vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto que tenho aqui na base. Chegando aqui no final, onde eu tenho as 3 correntes, na terceira corrente, eu também vou produzir 2 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Agora, eu faço uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Como não vamos fazendo aumento aqui nessa carreira, automaticamente a orelha começa a ficar inclinada para dentro. Mas é esse efeito mesmo que nós queremos. Chegando aqui nas 2 correntes, nessa segunda corrente, eu também faço ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos aqui nessa direção aqui de baixo. Então, aqui nesse primeiro espaço,
que nessa segunda corrente que eu tenho aqui na base, eu vou fazer também um ponto baixo. No ponto alto que eu tenho atravessado, que eu vou fazer 2 pontos baixos. Bem aqui no meio, aqui no meiozinho aqui do círculo, eu trabalho também um ponto baixo. Agora, quando eu for trabalhando nessa parte aqui, eu vou aproveitar e vou prender esse fio aqui junto. Então, aqui nesse próximo ponto alto que eu tenho atravessado aqui na base, eu faço 2 pontos baixos. No próximo, também faço 2 pontos baixos. Agora, prendo aqui com um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixo que eu tenho aqui nessa lateral. Então, ficará dessa forma a nossa orelha. Você puxa um pouquinho aqui que ela ficará assim, ok? Só lembrando que você vai trabalhar com a lã preta para fazer então, as orelhas. Ficarão dessa forma aqui as nossas duas orelhas. Eu vou costurar uma aqui em cima, uma em uma lateral e outra na outra. Dessa forma. Para costurar as orelhas, eu vou utilizar o fio branco. Eu vou costurar a orelha aqui em uma das laterais, então eu dobro a minha base aqui para que fique realmente aqui com as quinas marcadas. Vou costurar da terceira para a quarta carreira. Então, ficará assim a posição aqui da minha orelha. Então, eu vou vir aqui na parte interna, aqui na base da terceira para a quarta carreira, pego aqui a marcação, passo aqui para trás, vou passar minha agulha, com o fio posicionado no lugar, eu passo a agulha aqui por dentro do fio, para que ele fique bem fixo aqui no local escolhido. Vou fazer um segundo nozinho. Corto essa pequena sobra do meu fio. Agora, eu volto aqui para a parte da frente, coloco o fio aqui para fora. Vou posicionar ele saindo bem aqui da base da terceira para a quarta carreira. Então, aqui... Agora, eu vou começar a fazer a costura da orelha. Pegando apenas a alcinha de baixo, aqui dos pontos de baixo, dos pontos baixos que eu tenho aqui na base. E vou trabalhar aqui fazendo pontos alinhavos.
Feito aqui o último ponto, ficará dessa forma a orelha. Então, eu venho com o meu fio aqui novamente para a parte interna. Vou entrar com a agulha aqui. E ficará dessa forma, ok? Aqui na parte interna, eu vou pegar um ponto aqui de base lateral. Faço um nozinho. Aqui eu vou cortar o fio deixando uma sobra. E agora eu vou amarrar novamente uma ponta na outra. Eu vou fazer 3 nós bem firmes. E agora é só cortar o excesso. Voltando aqui na parte da frente, a orelha ficará dessa forma. Agora eu volto a fazer um nozinho aqui no meu fio e vou costurar a outra orelha da mesma forma. Eu vou costurar a orelha e volto já mostrando para você como ficarão então as duas orelhas já costuradas. Com as duas orelhas já costuradas, então ficou dessa forma. Essa base que eu estou trabalhando aqui é uma base para recém-nascido. Se você estiver trabalhando com a base até para 9 meses, você vai começar a sua orelha da mesma forma, fazendo apenas 10 pontos. Nós fizemos as 3 correntes e depois mais 9 pontos altos. As 3 correntes equivalem a um ponto alto, então contamos como 10 pontos altos. Se você estiver trabalhando a sua touca para uma criança de 1 ano até 4 anos, você vai começar trabalhando a orelha com 12 pontos altos. Então, fará as 3 correntes e depois fará mais 11 pontos altos. Lembrando que a outra parte é apenas repetição, porque na segunda carreira, em cada ponto de base, você vai trabalhar 2 pontos altos. E na terceira carreira, fará um ponto baixo para cada ponto de base. Então, independente da quantidade que você comece, as outras carreiras serão apenas repetição. Se você estiver trabalhando com a base para um tamanho de 5 a 8 anos, você vai começar a sua orelha então com 14 pontos altos. Ok, meninas? Depois de costurarmos as orelhas, agora nós vamos fazer o focinho do nosso ursinho panda. Então, eu vou começar fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. E vou prender o fio fazendo uma corrente aqui. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos. Feitos 5 pontos baixos, eu vou puxar o fio do círculo para que ele se feche, então ficará dessa forma. Eu vou deixar a sobra do fio aqui por cima para fazer a marcação da carreira para mim. Então, você vai deixar ela passada aqui por cima. Vou passar aqui para o primeiro ponto baixo. Não vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Já vou começar a trabalhar
com pontos baixos. Então, no primeiro aqui ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Aqui eu já estou iniciando a minha terceira carreira. Olha a marcação do fio aqui onde está. Então, todas as vezes que eu passar pelo fio, eu já estou iniciando uma outra carreira. Então, fiz um ponto baixo. No próximo, vou fazer 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, mais 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. Então, vou trabalhar assim, sempre fazendo 2 pontos baixos e no próximo ponto de base apenas um ponto baixo. Depois volto a fazer 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Aqui eu voltei novamente na direção do fio, então eu tenho aqui já 3 carreiras prontas. Então, a partir do próximo ponto de base, eu sei que já vou começar a fazer então a 4ª carreira. Então, aqui já tenho 3 carreiras. Se você contar, daqui onde nós temos o fio, tem 1, 2, 3 carreiras, ok? Então, vou fazer a próxima carreira, trabalhando a mesma sequência. Quando eu faço 2 pontos baixos, no próximo ponto de base eu faço um ponto baixo. E depois volto a fazer 2 pontos baixos e no próximo ponto de base um ponto baixo. Então, estamos aqui trabalhando já na 4ª carreira. Sempre a mesma sequência. Chegando novamente aqui na direção do marcador, eu sei que eu acabei a 4ª carreira. Agora, vou fazer a 5ª carreira da mesma forma. Sempre trabalhando essa mesma sequência de 2 pontos baixos e depois um ponto baixo. 2 pontos baixos e depois um ponto baixo. E vou trabalhar dessa forma até chegar novamente, dar a volta aqui para chegar aqui na marcação de onde eu tenho a sobra do fio. Cheguei aqui na sobra do fio, então fiz até agora 5 carreiras. Agora eu vou trabalhar a próxima carreira fazendo apenas um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Agora, cheguei aqui na marcação do fio. Se você abrir aqui, você vai ver que o seu fio realmente fica inclinado aqui para a direção. Então, você desce ele, que ele vai estar aqui acompanhando a carreira. Então, nós temos aqui 6 carreiras prontas. Eu vou fazer mais uma carreira, trabalhando apenas um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base, sem fazer nenhum aumento.
Vou dar toda a volta até chegar aqui novamente, trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Terminando aqui a 7ª carreira, então vou puxar aqui para você ver, ficou aqui na direção do fio. Se você achar muito difícil trabalhar com fio, apesar que é um sistema bem simples, com ele assim servindo de marcação, você pode também colocar um marcador aqui. Em cada vez que você chega no marcador, você sobe o marcador de posição e continua a carreira. É simples, pois são apenas 7 carreiras. A primeira você começa com 5 pontos baixos, as outras 4 você vai trabalhar sempre na sequência de 2 pontos baixos em um ponto de base e no próximo você faz apenas um ponto baixo. Volta a fazer 2 pontos baixos no próximo ponto de base e no próximo faz apenas um ponto baixo novamente. Então, vai fazer isso da 2ª à 4ª carreira, da 2ª à 5ª carreira, e depois vai trabalhar mais 2 carreiras apenas com um ponto baixo em cada ponto de base, ok? Agora, eu vou deixar uma sobra de fio, cerca aí de uns 30 a 40 centímetros, que depois eu vou fazer a costura desse focinho já com essa sobra. Então, eu passo a ponta aqui por dentro da laçada, vou apertar para ele não se desmanchar. Agora, essa sobra do fio, eu venho aqui na parte de trás e vou puxá-la aqui de volta aqui para trás. Então, ficou desse jeito o nosso focinho. Agora, o que eu vou fazer é fazer o bordado aqui na parte de cima. Então, vou bordar com fio preto. Coloquei o fio aqui na minha agulha de tapeçaria. Então, com a nossa lã preta, eu venho aqui na parte de trás. Vou dar um pontinho aqui em um dos pontos de base. Vou aproveitar e vou amarrar as 2 pontas aqui, a sobra do fio do círculo mágico e a sobra aqui da lã preta, que eu vou fazer o bordado. Eu vou amarrar agora aqui uma sobra na outra, já aproveitando assim, prendendo essa sobra aqui do círculo mágico. Vou deixá-las aqui na parte de trás. Agora, vou vir aqui com o meu fio. Vou sair com ele bem aqui, bem aqui ao meio, aqui no meio do círculo. Então, passo a agulha aqui pelo meio do círculo. Vou contar aqui a 2ª carreira aqui na parte de cima. Salto 2 pontos de base e saio aqui na lateral, dessa forma. Volto aqui na mesma lateral. E volto aqui na outra lateral e vou descer na parte de baixo para fechar o triângulo. Então, formei aqui um triângulo. Agora, eu vou sair com o meu fio novamente aqui na parte de cima, pegando aqui mais na lateral. E vou agora preenchendo todo o espaço aqui. Sempre aqui na parte de cima. Eu vou passando o fio aqui pela lateral para ir enchendo e saindo com ele aqui na parte de baixo
sempre aqui no meio do círculo mágico, para que ele fique largo aqui na parte de cima e estreito aqui para formar o focinho aí do nosso urso. Então, ficou dessa forma, ok? Agora, eu vou sair com o fio 3 carreiras aqui para baixo. Saio com ele aqui 3 carreiras para baixo. Vou contar 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui na lateral, volto com ele aqui ao meio, conto novamente 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui nós estamos agora formando o sorriso aqui do nosso ursinho. Volto com o fio aqui ao meio. E vou subir com ele novamente aqui no meio da primeira carreira, que é o meio do círculo mágico. Então, ficou dessa forma aqui, ok? Então, ficará assim aqui na nossa touca. Agora, eu venho aqui na parte de trás e vou fazer um nozinho aqui. Corto o fio. Vou amarrar aqui uma ponta na outra. E vou deixar as sobras aqui. Agora, eu vou colocar essa sobra do fio branco aqui na agulha de tapeçaria. Com a sobra do fio aqui na agulha, o que eu vou fazer agora é posicionar o focinho bem aqui ao meio, aqui do rosto. Posiciono ele de acordo com que ele fique ao meio, mas a primeira parte vai pegar aqui bem na pontinha da última carreira que fizemos de pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar agora fazendo pontos alinhavos. Eu vou costurar toda uma lateral. Quando eu estiver já, antes de terminar aqui essa outra lateral, é que eu vou colocar um pedacinho do enchimento de acrílico. Agora, vamos fazendo os pontos alinhavos aqui, pegando na touca e sempre na alcinha de baixo, aqui do ponto de base do focinho. Eu vou fazer isso aqui por toda essa lateral. Chegando aqui já na última lateral, eu vou pegar o meu enchimento, coloco aqui por dentro. E agora eu termino a costura. Caso você esteja trabalhando com uma base maior, até 2 anos de idade, você vai fazer, em vez de fazer as primeiras 5 carreiras apenas trabalhando com
a sequência de 2 pontos baixos e 1 ponto baixo, você vai fazer um total de 7 carreiras, trabalhando essa mesma sequência, e depois vai fazer mais 2 carreiras com apenas 1 ponto baixo. Então, o seu focinho aqui terá um total de 9 carreiras. Esse aqui tem 7 carreiras. Quando você fizer um pouquinho maior, até 2 anos de idade, você vai fazer um com 9 carreiras. De 2 a 4 anos, você faz com 10 carreiras. E a touca para 5 a 8 anos, você vai fazer com um total de 12 carreiras. Começa sempre com 5 pontos baixos. As outras carreiras você faz a sequência de 2 pontos e depois apenas 1 ponto. E apenas as últimas 2 você trabalha com 1 ponto baixo em cada ponto de base. Finalizando a carreira, eu vou passar, então finalizei aqui toda a costura, então eu passo a minha agulha aqui para a parte interna. Na parte da frente vai ficar dessa forma. Venho aqui na parte de dentro e vou fazer um nozinho em um ponto de base. Vou caminhar com o meu fio aqui por alguns pontos de base. Faço mais um nozinho. Caminho por mais alguns pontos de base e agora é só cortar o excesso. Então, ficou dessa forma. Agora, o que nós vamos fazer é trabalhar aqui os olhos. Para fazer os olhos, nós vamos fazer a primeira parte, que é essa mancha que tem no rosto do ursinho panda. E em cima aqui dessa mancha, nós vamos trabalhar um olhinho redondo. Então, vai ficar depois no final dessa forma aqui. Para fazer essa parte aqui, essa parte da mancha preta, eu vou trabalhar com você, trabalhando com fio branco. Mas aí na sua casa, você já vai produzir essa parte com fio preto, ok? Vou trabalhar com fio branco pela mesma questão aqui das orelhas, que na hora de você olhar aí na sua casa o que eu estou fazendo aqui, ficaria difícil de você visualizar. Então, vou trabalhar com fio branco, mas lembre-se que deve ser feito com fio preto. Então, eu vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Vou fazer 2 correntes. E agora trabalho 6 pontos altos. Feitos 6 pontos altos, agora eu vou fazer 4 pontos altos duplos. Para fazer o ponto alto duplo, eu vou dar 2 laçadas na agulha. Passo a minha agulha aqui pela base, conduzo o fio aqui pela agulha, então fiquei com 4 laçadas na agulha. Faço mais uma laçada e fecho 2 laçadas que eu tenho na agulha. Então, ficaram 3 laçadas. Faço mais uma laçada e fecho mais 2 laçadas. Fiquei com apenas 2 laçadas.
faço mais uma e fecho as duas. Então, é um ponto trabalhado fechando em 3 etapas as laçadas. No ponto alto normal, você trabalha fechando em 2 etapas. No ponto alto duplo, em 3 etapas. Então, temos aqui o primeiro ponto alto duplo pronto. Vou fazer o segundo. Faço agora o terceiro. E agora o quarto ponto alto duplo. Agora, nós vamos trabalhar 4 pontos altos triplos. Para fazer o ponto alto triplo, você vai dar 3 laçadas na agulha e vai fazer o mesmo processo, só que trabalhando com as laçadas, fechando ela em 4 etapas. Então, aqui você vai ficar com 5 laçadas na agulha, fecha 2, fecha mais 2, fecha mais 2 e no final fecham as outras 2. Então, é um ponto fechado em 4 etapas. Novamente, vamos fazer mais um ponto alto triplo. Outro ponto alto triplo. Vamos fazer o terceiro ponto alto triplo. Agora, vou fazer um ponto alto duplo. E 5 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora, eu vou puxar aqui o fio do círculo mágico. E vou fechar a carreira no primeiro ponto alto que iniciei. Não vou fechar nas 2 correntes, e sim no primeiro ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer uma corrente. No primeiro ponto de base, eu trabalho um ponto baixo. No próximo, faço mais um ponto baixo. E vou fazer mais 4 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Então, eu fiz os 2 primeiros, fiz mais 2, são 4. E mais 2, 6 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Agora, eu vou trabalhar 5 vezes de 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, aqui no próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. No próximo, faço mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. No próximo, faço mais 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, eu faço mais 2 pontos altos. Então, fiquei com 5 pontos de base trabalhados, 2 pontos altos em cada um deles. Agora, eu vou voltar a trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Até aqui o final da carreira.
no final eu vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, a partir daqui você vai cortar o fio, vai passar a ponta aqui por dentro da laçada, vem aqui na parte de trás, vai passar a sobra para um ponto de base, um pouquinho mais aqui embaixo, e amarrar uma ponta na outra. Então, no final, você terá esse efeito aqui, só que produzido com fio preto. Então, você fará 2, ok? Então, vamos reservar essa parte branca aqui. Então, nós vamos colocar essas duas partes, vão ficar aqui laterais ao focinho aqui do nosso ursinho panda. Então, ficará dessa forma. Para fazer aqui a parte redonda aqui do olho, primeiro nós vamos começar a trabalhar com fio preto. Como é uma parte bem simples de fazer, eu vou já trabalhar diretamente com fio preto. Então, você vai fazer um círculo mágico. Feito o círculo mágico, você vai passar o fio aqui para dentro. Vou fazer 2 correntes e agora vou trabalhar 10 meio pontos altos. Então, apenas aqui meio ponto alto. Você vai fazer por 10 vezes. Então, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feitos os 10 meio pontos altos, eu vou puxar aqui o fio do círculo, venho no primeiro ponto, meio ponto alto aqui que iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Venho aqui na parte de trás e vou amarrar uma ponta na outra. Fazendo sempre a sequência dos 3 nós. E agora é só cortar o excesso. Viro aqui para a parte da frente. Agora, vou passar a trabalhar com fio branco. Eu vou prender o fio aqui na agulha. Venho em um ponto de base, passo o fio aqui fazendo um ponto baixo. No mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. E vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra um pouquinho maior. Deixei aí um pedacinho aí de uns 15 centímetros, mais ou menos. Passo aqui a ponta por dentro da laçada. Eu vou pegar agora aqui essa ponta aqui maior. Vou passar minha agulha aqui, desculpa, aqui da frente para trás, aqui na base preta. Conduzo o fio aqui, vou passar ele por 2 pontos de base, que é para me formar
esse tracinho aqui do olho aqui do nosso ursinho. Agora eu trago ele novamente aqui para trás. Feito isso, eu amarro uma ponta na outra. Deixando firme, mas sem repuxar. E os últimos 2 nós eu vou fazer bem firmes. E agora é só cortar o fio. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer a costura, vou trabalhar aqui com fio branco. Então, aqui com a lã branca, eu vou pegar aqui uma das partes aqui ovais, pego a parte redonda e vou aplicá-la aqui na parte de cima, na parte mais estreita. Então, eu vou prender o meu fio aqui na parte de baixo. Fazendo um nozinho. Pegando apenas a alça de baixo aqui do ponto de base. Da parte aqui redonda. Vou pegando aqui um ponto de base da parte preta, que é a parte maior, aqui que vai ser a mancha no rosto aqui do nosso ursinho panda, que é aquela mancha típica que ele tem aqui em volta dos olhos. E vou trabalhar aqui fazendo pontos alinhavos. Então, o olho ficou dessa forma. Se você for trabalhar a sua touca até 2 anos de idade, eu acredito que esse olho aqui está em um tamanho adequado. Para uma criança de até 4 anos, ou para touca maior de 5 a 8 anos, então você pode fazer essa parte interna, aqui que nós trabalhamos, a parte preta que nós trabalhamos com meio ponto alto, 12 pontos altos, e depois vai fazer a parte branca da mesma forma que nós fizemos, trabalhando 2 pontos baixos em cada ponto de base. E aqui na parte da mancha, que é essa parte aqui oval do olho, você, depois que finalizar aqui essa segunda carreira, você trabalha mais uma carreira, trabalhando 2 pontos baixos em cada ponto que você tem aqui na base. Assim, ela terá o mesmo formato, só que maior. Ok, meninas? Então, aqui, com essa costura já pronta, eu vou passar a minha agulha aqui para a parte de trás. Trago a agulha aqui para a parte de trás. Então, ela vai ficar aqui. Agora, vou pegar o meu fio e passo aqui para a ponta, sempre trabalhando na alcinha de baixo. Vou colocar o olho posicionado aqui na lateral, aqui junto do focinho. Ele vai ficar aqui um pouco inclinado, aqui nessa direção, só que aqui para próximo do focinho, ok? Então, ficará dessa forma. Eu vou costurar trabalhando da mesma forma que fizemos com as outras partes. Sempre pegando na alcinha de baixo, aqui do ponto de base, e em uma alça aqui da touca. Eu vou costurar esse olho aqui até o final, depois passo o fio aqui para dentro e vou fazer a sequência
dos nozinhos, trabalhando aí, faço o nozinho, caminho por um pouco aqui pelo ponto de base e depois vou fazer a mesma coisa aqui com o outro olho. Com os dois olhos então já costurados, a nossa touca ficou dessa forma. O focinho vai ficar aqui em alto relevo. Fica realmente muito bonitinho aí para o seu recém-nascido, para as primeiras fotos aí de vida do seu neném. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Para vocês que nos acompanharam até agora, eu quero agradecer a vocês, a todas as meninas que têm compartilhado as nossas videoaulas e curtido os nossos vídeos. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu convido você para se inscrever, para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!